Vamos, dentro desse texto, extrair com o auxílio do Espírito Santo algumas coisas para a nossa vida. Marcos, capítulo 9, vamos estar lendo alguns versículos. Amém? Queria que a igreja me acompanhasse, eu leio e os irmãos só me acompanham. Todos acharam? Não vou demorar, mas prometo falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Diz assim, capítulo 9 de Marcos, do versículo 14 em diante: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, despedaça ele, espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas das vezes tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Só até aí. Pode se assentar, deixa a Bíblia aberta no colo. Irmãos, um texto bem conhecido, um texto que vai falar de uma família. O culto é voltado à família, e essa passagem ela vai tratar de algo que ocorreu dentro de uma família. O pai leva o seu filho que tinha um problema, e a Bíblia vai dizer que ele leva até os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. E ali, quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, ocorreu uma grande confusão, um grande problema, porque ninguém tinha resolvido o problema daquele pai com aquele menino. Talvez tu entrou hoje aqui com um problema para apresentar para o Senhor. Eu não sei qual é a gravidade, nem o teu problema. Aleluia. Mas tem vezes que a nossa fé está muito pequena. Tem vezes que a nossa fé está lá embaixo. Tem vezes que a nossa fé está arrastada. E hoje eu quero, aleluia, falar sobre a nossa fé. Esse pai, a Bíblia vai dizer que quando ele está lá perto dos discípulos e ele leva o problema até os discípulos, e os discípulos não conseguiram, os discípulos estavam ainda em fase de aprendizado, aleluia, os discípulos ainda estavam em fase de aprender algo de Deus ainda, aleluia, e não puderam resolver. Só que quando Jesus chega e ele fala para Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa. Parece que eu olho para esse texto e vejo que muitas das vezes a gente coloca a culpa no lugar onde você está, coloca a culpa em pessoas, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa, né, em tantas coisas, e muitas das vezes você não quer ver que você é que é o culpado. Que muitas das vezes a tua fé está pequena, a tua fé está se arrastando, aleluia, você está à beira da desistência da fé.
Mas pastor, a fé ela pode ser medida, a fé, aleluia, pode. A Bíblia vai dizer, Paulo fala, se você tiver uma fé tamanha, do tamanho de um monte, você pode transportar um monte de um lado para o outro. Paulo vai falar da dimensão da fé, e aí Jesus vai falar também, aleluia, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aí algo vai acontecer. Então a fé ela tem tamanho e tem escala de fé. Ninguém tem a fé igual. Só que esse pai, ele vai falar algo, aleluia, dentro desse contexto, ele vai, aleluia, dizer que a fé dele, ele não tinha. E Jesus, ele tem algo, e eu quero nessa noite falar, aleluia, Jesus, ele fala algo, aleluia, que entra sobre o nosso coração. Nesta noite, Jesus, ele sempre vai falar algo que te desmonta. Que é isso, pastor? Jesus sempre vai falar algo, pastor Samuel, aleluia, que te desarma, pô. Talvez aquele pai ali, ele estava armado, aleluia, porque os discípulos não conseguiram resolver, e ele leva até Jesus e fala, está aí o meu problema, se tu podes fazer algo sobre o meu problema, aleluia, e aí Jesus fala algo tremendo que eu quero aplicar nessa noite para a nossa vida, aleluia, se tu podes crer. Caramba, que Jesus é esse? Jesus, ele vai falar algo que desmonta. Sempre Jesus libera algo que desmonta o homem na sua essência, no seu conhecimento, na sua estrutura. Jesus olha para ele e fala, se tu podes crer. O poder é meu, aleluia, mas entre acontecer ou não, depende do que você está pensando, depende do que tu está desejando, depende da tua fé. Aleluia. Jesus, ele sempre desmonta, aleluia. Eu quero lembrar alguns textos aqui, quando aquela mulher samaritana, ela chega perto de Jesus, aleluia, e ela começa a falar tantas coisas, o poço é fundo, e ela começa a trazer algo, e Jesus fala, então faz o seguinte, vai lá e pega o teu marido. Desmontou ela, aleluia. O Nicodemos, ele, aleluia, ouve a pregação de Jesus, aleluia, Jesus prega para ele, e aí Jesus fala para ele, Nicodemos, olha, tu tem que nascer de novo. A palavra de Jesus, ela nos desmonta, ela nos desarma. Hoje eu quero falar nessa noite com você que a tua fé está lá embaixo, aleluia, você está à beira da desistência da fé, tu está quase indo embora, jogando tudo fora, bicando o balde, mas eu quero te falar nessa noite que se você entrou aqui, aleluia, mesmo com a sua pouca fé, Jesus pode fazer algo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, aleluia, é só você ser sincero. E o texto vai dizer algo aqui, aí Jesus fala para ele assim, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus jogou a bola para ele, olha, não depende só de mim não, depende de você. Tem gente que quer milagre, tem gente que quer viver milagre. Olha que nessa noite, aleluia, Deus está falando conosco aqui, aleluia, tu quer viver milagre, tu quer desfrutar de milagre, mas tu não quer acreditar, tu já não acredita mais. Tu carrega até a Bíblia, mas já não acredita. Tu coloca a roupa, mas já não acredita. Tu vem ao culto, mas já não acredita. Aleluia. E Deus hoje, aleluia, Ele quer fazer algo nessa tua estrutura. Aí o pai no versículo 24 vai falar assim, e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Aí o problema não era só os discípulos, o problema não era o lugar, o problema não era o local, porque às vezes a gente bota a culpa no local, pastor Samuel. Ah não, é porque é o pastor tal, é porque é a igreja onde eu estou, mas muitas das vezes o problema está em nós, você já não acredita. E aí Jesus, ele vai falar algo tremendo, aleluia, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí Jesus está falando, olha, eu vou até liberar uma palavra, mas você precisa crer.
Aí essa palavra, ela bateu como uma realidade no coração daquele pai, irmãos. Aleluia. Por isso que eu estou falando, Jesus, ele desmonta a pessoa. A palavra dele, quando ele vem na minha vida e na tua, ele te desmonta. Aleluia. Pilatos falou assim: olha, eu tenho o poder de te prender, de te crucificar, de te soltar. Aí ele fala assim para o governador: tu não tem poder nenhum sobre a minha vida. Caramba, desmontou o governador, cara. Eu estou falando de um Jesus que desmonta. Aleluia. Se você quer algo de Deus, tu vai precisar passar pela palavra dele. Aleluia. Ele nessa noite está falando contigo. Aleluia. Eu tenho algo sobre a tua casa, mas você precisa começar a acreditar mais. Levanta a tua mão assim, ó. Aleluia. A tua fé está até pequena. Aleluia. Está arrastada, está caindo, está na tauba da beirada, mas hoje Deus está segurando na tua mão, está te levantando e está falando: algo vai acontecer se tu crer. Porque a gente tem uma mania de botar a culpa em fulano, em cicrano. Aleluia. Aonde é você e eu. Se tu crer, a tua casa se levanta. Se tu crer, aleluia, a porta abre. Aleluia. Se você crer, o milagre acontece. Depende do que você crer. Aleluia. Jesus, ele está falando: olha, se você crer, pede algo ele nessa noite, crendo. Paulo vai falar: eu sei no Deus que eu tenho crido. Meu Deus do céu, caramba. Paulo estava atravessando adversidade, problema, ataque, doença, mas ele fala: eu sei o Deus que eu tenho crido. Será que a gente sabe o Deus que a gente tem acreditado? Deus está falando conosco nessa noite: ei, eu quero fazer sobre a tua vida, mas você precisa acreditar. Seja sincero, pô. O texto vai dizer aqui, aí ele fala assim, ó: mas ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Eu até estou aqui, eu trouxe o garoto, porque o problema, irmão, quando ele nos atinge, quando ele atinge a nossa casa, ele nos atinge também. Pode ver que no versículo, ele vai dizer assim, ó, quer ver? No versículo 22, se tu podes fazer alguma coisa, no final, tem compaixão de nós e nos ajuda. O pai está falando. Eu estou falando de um texto a qual um pai leva um filho até a presença de Jesus. Ele tenta, aleluia, ele tenta resolver o teu problema, aleluia, ele está buscando. E o teu milagre, ele está na tua busca, o teu milagre, ele está na tua caminhada. Eu sempre falo isso, aleluia. Ainda que a tua fé está pequena, ainda que você já não está nem mais acreditando, irmão, mas ele quer fazer algo. Talvez você está caindo numa confusão interna, aleluia, de tanta coisa que você ouve pela internet, pelos livros que você lê, aleluia, um confronto interno, e Deus está falando: se você crê, eu faço. Não é o que, aleluia, estão falando, não é o que, aleluia, estão dizendo sobre o assunto que você está atravessando. Eu estou falando de um Jesus que chega e resolve. Havia um problema, uma discussão, os escribas já estavam perguntando: quem é esses daí que já não resolve o problema? Aleluia, quem é esses discípulos aí que, aleluia, não conseguiram resolver? Mas o Jesus que resolve o problema chegou naquela hora. Eu quero, aleluia, profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, aleluia, que no momento certo Jesus chega. Caramba, estava tendo um problema, um arranca-rabo, aleluia, ele não conseguiu resolver, talvez estavam culpando já os discípulos, mas os discípulos estavam aprendendo, irmão. Se você lê no texto em casa, depois você lê no final, Jesus vai chamar ele no canto e vai falar: olha, existe, aleluia, casta de demônios que só sai com jejum e oração. Eles estavam no aprendizado. Mas o problema ali, aleluia, o que eu quero aplicar hoje para a nossa vida é nós pararmos de culpar pessoas, lugares, aleluia. Ei, comece a trazer a responsabilidade para você.
A tua vitória depende de Jesus, mas depende de você, da tua busca, da tua caminhada, da tua leitura, das tuas orações. Tem gente que quer milagre, aleluia, mas não quer orar. Quer milagre, mas não quer buscar. É o que Jesus está falando. O centro, aleluia, da conversa é: se tu podes fazer alguma... Olha só o que ele falou para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus, que não perde tempo, fala: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Eu quero nessa noite que tu venha convidar Jesus a te ajudar. Porque esse pai aqui, ele fez uma aplicação. Aleluia. Eu quero aprender com esse pai desse menino aqui hoje. Sabe por quê? Ele foi sincero. Ele falou: aleluia, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Eu estou até aqui, sabe, eu trouxe o menino, eu apresentei aos discípulos aí, eu até entrei, sabe, ali na confusão, acusando os discípulos de não poder fazer, mas sabe qual é o problema mesmo, Jesus? Eu estou sem fé, caramba, eu estou sem fé, me ajuda, pô. Que é isso, pastor? Posso estar na igreja sem fé? Posso, pô. Eu posso pertencer à igreja e estar 10 anos nela, se está sem fé? Posso. Ou estar com a fé bem pequena. Eu quero nessa noite, diante dessa palavra, que você entrou aqui com a fé pequena, como um grão de mostarda, ou com uma fé tão grande, que nem Paulo fala. Você pode ver que a Bíblia vai dizer que os discípulos, ouvindo Jesus falar, e os discípulos falaram assim: Senhor, nos acrescente essa fé aí, ó. A fé tem graus, irmãos. Pode-se aferir a fé. Os discípulos, ouvindo Jesus falar, o texto não diz, aleluia, e depois eles falaram: Senhor, nos acrescenta essa fé aí que o Senhor está falando, é que a gente não tem não, uma fé para perdoar, porque tem coisas, eu vou falar nessa noite, tem coisas que não mudam na nossa vida, porque a gente não consegue perdoar, e Deus está falando: eu preciso ter fé para perdoar. Eu preciso ter fé para aceitar, eu preciso ter fé, aleluia, para poder as coisas acontecer sobre a minha vida. Pare de ficar andando na rua chutando lata. Ei, outro dia eu vim do trabalho, eu falei: Senhor, tantas coisas que nos afligem, Senhor. E Deus tem falado no meu coração: ei, tu crer. Se tu crer, eu posso fazer coisas maravilhosas. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não pôde fazer muita coisa onde ele morava, aleluia, por conta da incredulidade. Esse aí, o filho do carpinteiro, esse aí, que nós víamos passando aqui. Então Jesus, ele quer fazer algo, mas você crê? Deus está perguntando para nós nessa noite: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O texto, eu já estou caminhando para o final. O texto vai dizer que quando ele tem um encontro com o Pai, aí Jesus fala assim: traz o menino aqui. O texto está dizendo aqui. E ele respondendo, não, no versículo 20, trouxeram-lhe. E quando ele viu, versículo 20, se você quiser me acompanhar, irmão, que eu prego dentro da palavra, aleluia, entrou-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando mais. E aí Deus me revelou algo dentro desse versículo, presta atenção aqui. Quando Jesus manda chamar o menino e traz o menino, aleluia, a Bíblia vai dizer que o espírito se agita mais. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Quando estiver perto da bênção chegar pela tua vida, pela tua casa, as coisas vão dar uma piorada. Segura só mais um pouco. Quando piorar um pouquinho, é a hora que vai melhorar, é a hora que o milagre chega. Porque quando Jesus falou: traz o menino aqui, trouxeram o menino. Quando o menino chegou, o garoto agitou, caiu espumando, e o pai
pai talvez não entendeu, olhou, meu Deus, piorou o negócio. Não, é porque está chegando milagre, está chegando libertação, aleluia. Se está piorando na tua casa, se ele bebeu, está bebendo mais, se ele saiu, está saindo mais, aleluia, é porque o milagre está chegando na tua casa. Meu Deus, ih, rapaz, eu quero profetizar nessa noite para você. Parece até que tu não está entendendo. Tu está, Jesus, eu estou na tua casa, eu estou levando na tua presença, aleluia, mas deu uma piorada. Está piorando, é porque vai chegar a libertação. Dá para você crer nisso? Eu vou falar igual Jesus falou. Tu podes crer nisso? Podes crer nisso? Se o filho não saía, está saindo mais. Mas eu creio, aleluia, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez você está de uma maneira que tu fala assim, eu não sei mais o que fazer. Que aquele pai ali, irmãos, ele estava, o problema dele, o garoto se jogava, o garoto tinha um problema na saúde, aleluia, era algo espiritual, aleluia, era no físico, mas também era no espiritual, aleluia, porque muitas das coisas, aleluia, é no físico, mas tem coisas que é no espiritual também. Porque quando o espírito que estava sobre o menino viu que Jesus mandou chamar, ele se agitou, irmão. Traz ele aqui. Aí tem algo nesse texto que eu quero tirar também. Aí Jesus pergunta para ele, quanto tempo que sucede isso? Jesus perguntou para o pai. Mas Jesus não sabe de tudo, pastor, sabe? Ele não é onisciente, irmão. Jesus não sabe de todas as coisas, mas tem algo que ele quer ouvir da tua boca. Quanto tempo esse problema te perturba? Você vai falar aí baixinho, no teu pensamento, quanto tempo esse problema está te perturbando, está te causando dor, tu vai falar para Jesus nessa noite, quanto tempo que esse menino está dando esse problema? Aí o pai fala, desde a infância, muito tempo aquele pai vem sofrendo, mas chegou o dia que ele bateu de frente com Jesus. Chegou o dia que Jesus foi de encontro a ele, aleluia, Jesus foi lá, aleluia, e resolveu o problema dele, aleluia. Eu quero nessa noite falar que Jesus, ele pode resolver o teu problema, ele pode resolver. Muitas das vezes nós colocamos a culpa em tantas coisas, mas é a gente que já perdeu a fé. A igreja está fria. É você que perdeu a fé. Eu não consigo mais. A fé. Aqui. Aqui. Deus hoje vai avivar a fé de pessoas aqui dentro hoje. Tu entrou fraco na fé. Tu entrou cabisbaixo na fé, tu entrou se arrastando na fé, aleluia, mas tu vai sair de pé, tu vai sair levantado, tu vai sair crendo. E esse problema aí que está sobre a tua casa, sobre a tua família, que tem tirado o teu sono, que tem deixado você sem dormir, sem entender, porque tem problema que tu nem entende, irmão, tu não sabe nem de onde vem, nem como é, nem porquê. Ei, coloca na mão do Senhor e acredita, irmão, que Ele vai fazer. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vou pedir a missionária ali lá para preparar um hino. Eu estou com um tempozinho ainda. Dentro desse contexto, deixa Deus te usar aí. Talvez tu está assim, pastor, tu não sabe da minha dificuldade, pastor. Eu não sei não, mas Ele sabe. O Deus que vê tudo sabe, irmão. E Ele está descendo ao teu encontro. Como Ele veio ao encontro, Ele veio perguntando, o que está acontecendo aí? Ah, está acontecendo um problema assim, ó, levamos esse menino, não deu, sabe, os teus discípulos não puderam, aleluia. Aí Jesus falou, traz ele aqui. Traz teu problema hoje para o Senhor. Coloca nos pés do Senhor.
enquanto ela está preparando o hino, mas tem que ser rápido, Lila. No nome de Jesus, eu quero orar por você. E você que entrou aqui hoje, com a fé lá embaixo, o teu tanque de gasolina já estava na reserva, acendeu já a luz, aleluia, tu já está andando, sabe, a qualquer hora o carro ia parar, aleluia, Deus hoje vai encher o teu tanque, para tu andar mais algumas milhas nessa fé.